Bom, vamos agora à segunda aula sobre as questões justamente do estudo em Python. Bom, na primeira aula a gente definiu o que seria a linguagem Python, o início dela, sintaxe e o início das questões, e agora a gente vai voltar dos estudos em listas. Foi, acho que, a última coisa que eu cheguei a ver. Bom, listas basicamente são chamadas em Python como uma série de números em sequência de chaves. E pode ser também números, pode ser strings ou valores booleanos. Isso é uma lista. Bom, a gente pode sempre considerar que os valores que estão aqui dentro vão ter índices. E len vai retornar o tamanho que a gente tem dentro dessas nossas listas. Então, por exemplo, se eu criar uma nova lista aqui de pares e eu quiser fazer, por exemplo, eu quiser apenas para receber 2, 4, 6, 7, 8 e eu querer fazer números, é melhor uma lista como num. E se num é um módulo por 2 igual a zero, quero para retornar bem de num. E agora a gente deu um executar aqui, esperar só iniciar o ambiente. É interessante que a gente faça esses testes e comece a entender essas soluções. Bom, temos aqui um erro de sintaxe. Opa, aqui no Python não há existência disso aqui. Vou só aqui eu vou fazer essa questão. Deu novamente um erro, que ele não tem aqui. Um, 2, 8. E ele está fazendo um erro de tipo. Vamos fazer aqui. Também não vai fazer porque ele está retornando tamanho. Então vamos fazer o seguinte. De números e vamos ver se a gente consegue um ponto. Vamos pintar o no ponto 7. Ele não ouve, não fez aqui o que eu pedi. Bom, o que eu vou fazer é justamente o quê? A gente tem uma lista, e dentro dessa lista a gente pegar. Obviamente que é o que eu estou tratando mais aqui embaixo, mas eu estou tentando fazer de forma trivial, atribuindo só apenas a lista e fazendo uma contagem e fazer as questões, entendeu? Bom, aqui nós temos aqui outros exemplos, são da questão de números primos, aqui uma outra lista, a outra lista, e eu. Então, vamos lá. Aqui ele está fazendo um acesso a uma lista, então ele está indicando aqui números primos, e esses números primos eles vão ter um índice contador, começando em zero, e enquanto esse índice ele for menor que o tamanho desses primos, ele vai printar o elemento e o índice, entendeu? Desculpa, pessoal, se tiver no fundo um, um problema, mas é que bem aqui em frente ao prédio está tendo uma construção e aí atrapalha bastante aqui o som. E então ainda condiz com um alarme aqui, batendo bastante aqui. Então vamos lá. Voltando aqui. Enquanto esse índice for menor que o tamanho dos primos, a gente vai ter que o quê? Ele vai estar printando o elemento do índice e o elemento. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o índice zero inicialmente, fazendo a adição do índice i mais um, resumo depois o índice um. Então, por exemplo, o índice zero é o quê? É o 2. Lembrando que uma máquina conta desde o zero até o número que tiver, até n, até o n que tiver, entendeu? E fazendo essa questão. Depois nós vamos ter números, e aqui, esses números, eu estou pegando o quê? Eu estou querendo que essas posições que ele esteja para fazer uma entrada em questão de valores, entende? Para vocês verem que eu estou fazendo, na verdade, uma retirada dos valores. Não sei se vai ficar muito interessante ou muito simples para vocês, mas, por exemplo, aqui ele pega o índice do valor, o índice, e faz a alternância. Então, qual é
o índice aqui que não seja na segunda posição, que esteja de trás para frente, menos significa a ordem decrescente. É sempre bom lembrar que ele vai percorrer um array é um vetor, ele vai percorrer um vetor, se você colocar o símbolo de menos, ele vai percorrer desta forma. Se você não colocar, ele vai percorrer desta forma, a não ser que você utilize algoritmos de estrutura de dados para poder fazer a exemplificação. Depois disso, nós temos aqui criando uma lista com tamanho n. Resumo, ele está criando uma lista com vários n's com tamanho. Então, para criar uma lista com 1000 n's, com 1000 zeros. Então, ele vai criar uma lista com 1000 zeros. O vetor vai é um elemento de lista, né? Então, quando a gente quer descobrir um elemento e saber qual é o elemento que está dentro de tal local. Então, aqui ele está fazendo a varredura usando um for, certo? Então, dentro desse for, para um elemento em primos, vai fazer o valor da variável elemento. E o elemento. O elemento vai ser justamente esses valores. Então, vamos supor que a gente queria fazer em que aqui ele está colocando a questão da posição. Essa posição do valor. Então, zero, daquele forma que eu estava explicando. O valor zero é o 2. 3. 5 é o 2. 7 é o 4. O 11 é o 3, ali no caso 7. O 4 é o 11 e o 3 é o 5. Aqui a gente está fazendo justamente uma questão de startando uma lista, fazendo start para esse tipo de coisa, né? Não tratando apenas aqui com o estudo do for e a função range para poder exemplificar. Então aqui ele está começando, aqui ele está terminando e aqui são as etapas. Então, bom, vamos lá. A igual a 5, B igual a 10. Para i em um tamanho de 5 e 10, print i. Isso ele permite fazer uma diminuição do código também mudando o nome das variáveis. Fazendo com que a gente altere e mantenha uma descrição, resumo. Em vez de eu colocar, por exemplo, aqui que seria. Vamos tratar com uma questão mais difícil. A gente está tratando com um hash. E esse hash vai ter uma série de caracteres, de valores, uma série de valores dessa forma, vamos supor. E eu quero printar esse hash. Ele vai printar o hash. Printou o hash. Beleza? E aqui a gente vai ter justamente essa questão de. Pô, peraí que ele tá dando. Peraí que eu barra N aqui, deixa eu ver se ele vai agora. Foi normal ainda, que ele tá dando um barra N aqui de comentários. E agora eu quero tratar, em vez de ser hash só, vou trocar para A1. For i in range de. Aí eu boto A1 até o A2, que também vai ser assim. Tirar esse hash daqui. Vou botar aqui até o A2. Vou tirar essas letras aqui para não ficar muito complicado. Print i. Então ele deu erro por causa aqui das variáveis. Vou botar aqui j. Vou tratar apenas com números agora, sem ser strings. E ele vai executar o código. Fez a execução do código, porém, ele não executou. O porquê? Bom, a gente tem que lembrar que inteiros têm tamanhos. Inteiros eles têm tamanhos de 4 bytes, normalmente. 4 ou 6 bytes. Diferentemente do float, que vai ter normalmente 16 e assim sucessivamente. A gente tem aqui algo que está limitando a nossa capacidade. Então, eu vou colocar aqui 12. Vamos ver se ele vai executar aqui o código. Também não. Também não.
Bom, vamos tentar descobrir o porquê que ele não está fazendo essa análise. Bom, ele está recebendo um número e ele não está fazendo. Qual seria o motivo principal desse erro? Erro de sintaxe, erro de atribuição? Não sabemos. Vamos tentar fazer a mesma coisa, só que agora modificando aqui para A1 e A2. Vamos ver o que ele aparece. Ele não faz a execução do código, certo? Novamente, por quê? Porque ele não está atribuindo essas questões. Ele está apenas pegando valores, certo? Que normalmente agora ele vai pintar. Esses são os valores que vão de 5 até 10, incluindo o 5. Ele pega novamente uma lista, faz a questão do tamanho, então o tamanho dele e vai pintar a posição. C, novamente, ele está pegando, atribuindo e colocando os índices. E aqui ele, mais um exercício. Dados n maior que zero e uma sequência com números n reais, imprimi-los na ordem inversa da leitura. Justamente o que eu estava tentando fazer naquela primeira questão. Bom, a gente está fazendo a função n igual ao input, tamanho da lista, né? E aqui a gente está distribuindo uma lista vazia para poder popular essa lista. Depois a gente vai fazer um para, e esse i ele vai receber um tamanho n, esse número vai receber um float, e vai fazer um append, que é para poder organizar. Depois disso, a lista sem repetição, list, e está setando a lista, fazendo essa lista, ele está fazendo a organização. Então, vamos fazer aqui. Opa, deixa eu pegar isso aí. Vamos pegar uma lista com 10 elementos. Digite um número real, 300, 2 pontos, 1.5, 4.554, 3.14, 1, 0, 1.5, 6.5, 7.8, 9.2. Bom, lista sem repetições. O que a gente está pegando aqui? A gente está pegando justamente a questão dessas listas, pegando uns valores, o input do usuário, sendo um inteiro, essa parte do inteiro tem que ser, porque não teria como ser 0.5 tamanho, entendeu? Tem que ser um tamanho inteiro. Então, depois ele cria essa lista vazia, popula ela com um laço de repetição, e aí ele vai receber os números. Os números podem ser reais, inteiros e aqui variáveis, entendeu? E aí o que que ele faz? Ele pega e lista isso. List contra append. Depois ele vai fazer a lista sem repetições. Ele está setando essa lista para não ter repetição. E aí printa os números. Como a gente pode ver, eu repeti o número 1.5 duas vezes. E apenas o número 1.5 duas vezes. E aí ele faz apenas uma vez. Aqui eu estou fazendo a questão de máximos, tratando apenas com questões de soma. Então eu estou pegando basicamente aqui uma sequência com números n reais e depois aplicando para a questão de maior soma e fragmentação. Então basicamente estou segmentando essa lista para poder fazer a soma, beleza? Aqui eu estou fazendo funções com listas. Normalmente vai ser o que a gente vai tratar quando a gente estiver construindo sistemas ou outras coisas, outras questões. Na maioria das vezes são esse tipo de coisa. E ele está recebendo aqui uma lista em O e em L, entendeu? Basicamente isso. Essa é a sintaxe de uma. Essa é uma sintaxe de uma lista. Então, def a função, os parâmetros, dois pontos, return parâmetros, entenderam? Basicamente é isso. Outra coisa aqui que a gente está fazendo um exercício com ele recebe uma lista de dois números de índice inicial e final e retorna a soma da sublista, uma fatia dela. Então, a gente talvez poderia usar também que é a questão do slice, mas basicamente fazendo uma questão aqui da soma das listas e ele está pegando a soma dos elementos. Nada demais. Então, vamos lá. Ele não está pegando nenhum input, ele está só pegando a questão dos valores.
Vamos supor que eu tenho aqui menos um, não tinha esse valor. Não passou do primeiro teste. Por quê? Porque essa soma não é igual a 15. Essa soma, na verdade, vai dar menos um mais 2 um, mais 3 4 8 8 13. Falta um. Se eu adicionar aqui de novo, pronto, passa no teste. Strings é um tipo, novamente, que a gente já tratou lá no início, mas a gente está tratando aqui com definições. A demonstração com busca em índice, que é percorrendo um array para poder fazer esse tipo de coisa. Strings não são listas. Isso é interessante, porque, por exemplo, muita gente pensa que uma string é uma lista geral. Então, não. Elas não estão. E elas vão acusar esse tipo de erro, que é um tipo de erro de string, que ela não suporta o item. Então, ele não vai suportar esse tipo de erro. Isso é uma solução do código anterior. Esse texto é uma string, esse texto vai ser printado e uma nova array. Isso aqui é uma questão de tabela ASCII, interessantíssima para quem quer trabalhar com o início das tabelas. Bom, aqui o que a gente tem é uma tabela ASCII de 32 a 127. Que ele está tratando aqui todas as questões de caracteres, de 32 até 127, ele está exibindo para a gente o que vai ser cada um, o que é número, o que é caractere, o que ele recebe e o que não interpreta com a tabela ASCII do computador. E ele está pegando de um tamanho de 32, 128 e 3. Fazendo essa alteração, normalmente ele vai printar aqui os nossos caracteres. Depois nós temos arquivos, criando arquivos com esse tipo de coisa, arquivo TXT, fazendo as questões, isso é para uma questão mais de atribuição. Aqui ele está fazendo uma questão de linhas. Matrizes importantíssimas também. Essa aqui é uma questão de matriz. Criando uma matriz, M linhas e X colunas, populando elas e printando-as, fazendo uma outra forma desse código, em que a gente quer só atribuir esses valores, 550 a matriz, entendeu? E ele vai popular automaticamente, de forma ordenada, entendeu? A forma ordenada, ele está fazendo com o contador 1, se ele tivesse com o contador menos 1, ele calcularia de forma negativa. Escrevendo as matrizes de forma em que elas também têm que ser, apenas que eu não estou fazendo verificação, então estou pegando apenas os valores das matrizes 2 de 2, e ele vai popular a matriz. O mesmo código de outras formas. E aqui eu estou pegando para valores randômicos. Então, por exemplo, eu quero uma matriz 10 por 20. Ele está pegando essa matriz. Beleza? Se eu pegar uma matriz 3 por 3, ele vai dar um erro bem aqui. Não deu erro aqui, mas tudo bem. Ele pegou valores aleatórios e colocou. Aqui eu estou fazendo um outro código que lê as dimensões e verifica se ela é simétrica. Quando uma matriz é simétrica é quando você tem uma transporte dela que pode ser feito. Aqui é uma função para poder fazer esse tipo de coisa. Verificar as dimensões, que é o que eu falei, se são compatíveis. Se pode ser 2 por 3, 3 por 2, 4 por 20, por que não pode? E ele vai dar um erro. A outra solução para esse tipo a gente está tratando já com o NumPy. O NumPy é uma forma de tratação científica e matemática para os números e só vai aumentando a questão dos cortes, entende? Tratar para outro tópico. E aqui está tratando aqui só da matriz inteira e inteira. Isso aqui eu vou disponibilizar. E aqui nós vamos ter um copy do jogo minado, é, que vai ser justamente onde a gente vai tendo esse tipo de coisas, e depois ele vai jogando, beleza? Bom, otimizando nossos algoritmos com o algoritmo de busca, coisa que a gente aprende, que é uma busca sequencial, que é um bubble sort, que isso aqui é uma busca sequencial, que você vai ter uma questão de complexidade, e isso são estruturas de dados que a gente tem que estudar. Então, entendendo essas questões, organizando, nós temos também outras questões, que é nos casos aqui, tratando com as funções main, procurando sequências numéricas. E aqui eu botei um textozinho, um printzinho, explicando o que pode ser feito nessa consideração. Uma busca binária, elementos de ordenação, que é para a gente tratar de crescente e não decrescente. Quando você não tem uma busca não crescente, é um dos casos médios em que vai atrapalhar a nossa busca. E, bom, basicamente, a gente tem outros algoritmos, que é o Selection Sort, o Bubble Sort, são algoritmos de buscas. E, finalizando nossa aula, de forma bem rápida e simples, do estudo ao Python, do zero ao básico, basicamente. E aí, na próxima aula, a gente vai tratar de uma questão em que eu vou implementar bancos de dados em Python e tratativas de
forma científica. Então, primeiro eu vou fazer um banco de dados geralzinho e tratando dessa forma de forma matemática. Até logo e tchau.